Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, prestem atenção. Aqui o apóstolo Paulo estava dando orientações sobre a família, né? Sobre marido e mulher, sobre os filhos, sobre os pais, enfim, sobre o lar, né? Sobre o lar. Tem muitas pessoas que se encontram perdidas, não sabem lidar com o marido, não sabem lidar com a esposa, não sabem lidar com os filhos. Às vezes, assim, acha que sabe lidar, né? Acha. Às vezes, talvez arruma casa, talvez coloca comida, talvez, sabe, paga as contas, acho que sabe organizar ou lidar com a família. E quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, ou quando acontece alguma coisa, né? Filhos, marido, enfim, a pessoa vê que realmente ela não tem o controle da sua família. Ela percebe e ele percebe que realmente não conhece o filho, não conhece a esposa. Às vezes a gente pensa que conhece só porque estamos na mesma casa. É ou não é? Tem muitas esposas que acham que conhece o marido. Acham que conhece ele e o marido também a esposa, pais com os filhos, enfim. Mas quando acontece alguma situação complicada, aí se percebe que realmente não se conhece. Porque falta comunicação, falta conversa, falta, sabe, tirar um dia para que possa conversar. Nem tudo é oração, meus irmãos. Nem tudo é oração. Mas sempre uma conversa, um bate-papo. Sempre a gente se aproxima muito da nossa família. Uma conversa, assim, ó, como a gente está fazendo aqui agora, conversando. E a gente se aproxima muito. E às vezes muitos lares são destruídos por causa disso. Muitos lares, muitas esposas ao invés de chegar, conversar, bater um papo, né, com o marido, conversar sobre o que está acontecendo, não, vou orar, vou orar. Sim, temos que orar, mas conversar também. Nós temos que entender, meus irmãos, entender que existe, né, a pessoa, as atitudes da pessoa, existe o mal. Por isso que a palavra está falando aqui, ó. Aí o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre família, sobre filhos, sobre pais, sobre servir. Aí ele diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Todos nós enfrentamos lutas na família. Todos nós enfrentamos lutas na família. Então devemos, né, entender lá você, a esposa, o marido, a esposa, o filho, enfim, a família. É orientação. Depois você pode ler, quando terminar aqui, depois você pode ler tudo para você entender. E aqui diz, ó, quanto ao mais. Tem coisas que você vai bater papo, tem coisas que você vai conversar, tem coisas que você vai sentar, vai conversar, vai questionar, tem coisas que você sabe, é você. Mas tem outras coisas que você deve se revestir da armadura de Deus. Porque existe o quê? Cilada. O que é cilada? É aquela armadilha, é a armadilha que talvez você não percebe e não enxerga. Essa é a cilada que o inimigo prepara na vida de muitas pessoas e que tem causado muitas separações, muitas brigas dentro de casa por causa disso. Ele arma uma cilada, ele arma uma situação, a pessoa não percebe que é uma cilada e ela só percebe depois que ela cai na cilada, cai na armadilha. Ou quando acaba o casamento, ou quando, sabe, começou a confusão, já chegou no nível, sabe, complicado demais para se resolver, quando o negócio já desandou. Então a pessoa só percebe que ela caiu na armadilha do inimigo
quando o negócio já deu ruim. O negócio já, sabe, já aconteceu. E é nisso que nós temos, meus irmãos, que nos revestir de Deus por causa disso. Porque existem as ciladas que a gente nem percebe. Por isso que nós temos que ficar ligados no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, ó, vigiai e orai. Não é isso que ele falou? O Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Então, talvez muitos de nós não estamos vigiando. Quando é o marido, a esposa, o filho, quando é eles, a gente acha que é o inimigo. E quando é o inimigo, a gente acha que é ele. Então causa confusão. Deus não é Deus de confusão. E aonde há confusão, o que acontece? O inimigo reina. O diabo faz a festa. E talvez é isso que tenha acontecido no teu casamento. Brigas e mais brigas, contendas, xingamentos, sabe? Palavras que talvez você nunca ouviu. Agressões que talvez você nunca passou por isso. Ou talvez você achou que nunca mais ia viver, sabe? Tem pessoas que elas foram agredidas na infância, aí conhece alguém, né? Casa com a pessoa e fala assim, não vou sofrer mais. Aí no começo até vai, mas depois fica até pior do que antes. Pessoas que sofrem, pessoas que padecem, sabe? Vira uma bola de neve, brigas. Aí sai de uma situação, a família é uma família, sabe, de vícios, de brigas. Aí ela constitui a sua família e fala, não, a minha família vai ser diferente. Só que às vezes acontece até pior. Parece que o negócio desanda. É como muitos dizem, é uma maldição, parece que é uma praga. Parece que é uma praga na minha vida, na minha família. Porque acontece lá, aconteceu com os avós, com os pais, agora está acontecendo comigo. Senhor, o que está acontecendo? Então, a falta, presta atenção, a falta de se revestir da armadura de Deus nos faz cair em muitas ciladas que o inimigo prepara. Por isso que eu falei, volto a repetir, o apóstolo Paulo está falando lá no começo sobre a atitude que a esposa tem que ter com o marido tem que ter com a esposa, os filhos com os pais com os filhos, atitudes, entendeu? Não é oração, é atitude. Conversa, bate-papo, entender, compreender, sabe, ser submisso, compreender, entender, porque tem esposa que não entende o marido, sabe? Tudo é motivo de briga. Não entende que às vezes, sabe, tem dia mal, às vezes o trabalho não foi legal, às vezes o marido chega em casa, às vezes a esposa tá triste, tá chateada, sabe, não acordou bem, tá mal. Às vezes a esposa tá mal, assim, sabe, emocionalmente. Aí o marido chega, agride, palavra, brigas. Então, o apóstolo Paulo tá falando sobre isso. Mas ele diz, ó, se reveste da armadura, porque existe as ciladas. E uma cilada diante de uma pessoa que não vigia, ela cai facilmente. Por isso que tem pessoas, às vezes, acontece traição, acontece brigas, contendas, são ciladas, armadilha que o inimigo joga. A pessoa já não está bem emocionalmente, já não está bem fisicamente, já está estressado do trabalho, estressado da vida, diante das contas. Aí o inimigo lança a cilada, a pessoa não está vigiando, a pessoa não se reveste da armadura de Deus, ela cai. E só percebe quando, sabe, muitas pessoas só acordam quando o casamento acaba. Muitas pessoas só despertam quando o casamento já acabou, ou quando as coisas já pioraram. Tanto é que diz, ó, no versículo 12, vamos lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meus irmãos, quando nós ficamos ligados em Deus, nós percebemos as ciladas que o inimigo arma. Por isso que tem esposa que quando o marido muda assim o jeito, ela percebe logo, fala, não, isso aí não é normal não, tem alguma coisa. Às vezes é uma palavra que o marido ouviu no serviço, alguma coisa que disseram para ele. Então
a esposa que está ligada em Deus, ela percebe, não, isso aí é o inimigo que está trabalhando. Isso é o inimigo para destruir meu casamento. Aí o que ela faz? Ela ora. Quando a pessoa não está ligada, aí começa o quê? Brigas, contendas. Aí vai embora, não sei o quê. Aí começa, sabe, confusões. Ah, é a tua família, não, é a sua, é a minha, é porque isso, é porque, sabe? E isso gera confusão. É como eu falei, Deus não é Deus de confusão. E por que tem vivido muitas famílias em confusões, em brigas? Pessoas que têm sonhos e projetos e daqui a pouco joga tudo para o alto. O inimigo arma a cilada e a pessoa cai. Arma a armadilha e a pessoa cai. Meu irmão, minha irmã, temos que lutar com as armas físicas, né? Temos que compreender, entender um ao outro, entender que tem o dia mal, entender as coisas, temos que entender. Você tem que compreender o filho, você tem que compreender o marido, sabe? Mas tem coisa que realmente o inimigo está usando. Lembra de Pedro? Que Jesus falou arreda de Satanás? Você lembra disso? Na palavra do Senhor? E ele, não é que ele mandou Pedro, não é que Jesus chamou Pedro de Satanás, não. Mas ele repreendeu aquela fala que ele sabia que estava sendo usado pelo inimigo. O diabo estava usando Pedro ali. Então é essa situação que Deus quer que você tenha e viva. É esse revestimento que Deus quer te capacitar, minha irmã, e te capacitar, meu irmão. É você poder enxergar isso e compreender isso. Tem coisas que são normais, dia a dia, lutas, sabe, cansaço, tribulações, mas tem coisa que é cilada, é armadilha. Cuidado para que você não esteja caindo na armadilha, sabe? E você achando que é as coisas da vida, ou que é a coisa do marido, da esposa. Cuidado, porque o inimigo é assim. Ele arma a cilada. E quando a pessoa só vê que caiu na cilada, acabou, não tem volta. É muito difícil. Quantos casamentos terminaram? Quantos filhos se afastaram dos pais? Quantas famílias se dispersaram por causa disso? Porque não vigia as ciladas que estão na frente dela. Está distraída. Está distraído com as coisas. Ah, pastor, tem que trabalhar, tem que viver. Ah, eu tenho que fazer. Sim, temos que viver, mas temos que prestar atenção, minha irmã. Olha para o seu filho. Olha para a sua família. Preste atenção. Preste atenção à mudança. Preste atenção. Calma aí, meu casamento mudou. O jeito dele falar mudou. O jeito dela falar mudou. O jeito do meu filho mudou. Tá? Não é hora de brigar. É hora de você parar e começar a analisar as coisas. Calma aí. É como se você desarmasse uma bomba. Você entendeu? É como se tivesse uma bomba prestes a explodir. Já viu aqueles filmes que desliga num segundo? Então você tem que parar, ter frieza. Calma aí, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo comigo? Eu estou mudando do nada. Não, eu estou muito estressado, eu estou muito revoltado. Eu estou muito, sabe, eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa que explode facilmente. Então, são essas coisas que a gente tem que parar, minha irmã, e ver se não estamos caindo na armadilha, na cilada do inimigo. Ele joga a armadilha, a gente cai. Ele joga a isca e a gente morde a isca. E é nessas coisas que a gente tem que prestar atenção. A nossa luta não é contra a carne. Enquanto você achar, enquanto você culpar pessoas, enquanto você achar que a culpa é dos pais, é do fulano, é do beltrano, enquanto você colocar a culpa em todo mundo e não perceber que o inimigo está armando armadilhas e cilada para que você caia, para que você sofra e pereça, enquanto você não despertar, meu irmão, enquanto você não despertar, minha irmã, haverá sempre o sofrimento e a luta. E a pessoa nunca vai entender, porque ela crê em Deus e vive naquela situação. Confia em Deus e parece que as bênçãos, sabe, nunca vão chegar na vida dela. Parece que o milagre desapareceu. Acho que milagre só acontece na vida dos outros. Bênção só acontece na vida das pessoas, menos na vida dela. Então nós temos que parar, analisar, calma aí. Será que eu estou
caindo na cilada do inimigo? Será que esse meu jeito aqui, que eu estou me comportando diante dos problemas, diante das lutas, esse desespero, essa crise, essa ansiedade, esse nervosismo, será que não é uma cilada que eu estou caindo ali e eu estou, sabe, aceitando aquilo ali na minha vida? E de repente casamento está perecendo, família perecendo. Você está compreendendo? Nós temos, meu irmão, nós temos, minha irmã, que entender isso. A nossa luta não é contra o sangue. Enquanto você dá golpe fisicamente e não entender que você precisa orar, certas coisas você precisa buscar esse revestimento do Senhor, não adianta, não vence. Por isso que tem pessoas que brigam, conversam, manda embora, aí manda marido embora, manda esposa embora, briga com a família, briga com os filhos, é só briga. Tem gente que é o dia todo gritando. Aí grita dali, grita daqui, aí quer vencer pelo grito, quer vencer pelo grito. Quer que o casamento se restaure pelo grito, quer que o filho obedeça pelo grito. Gritos, brigas, contendas, nada se resolve. E o inimigo só fica olhando, porque são iscas que ele joga e a pessoa cai na armadilha e cai na cilada. Minha irmã, meu irmão, nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus e vamos pedir a direção do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por lutas financeira, saúde. Nós vamos orar também. Nós vamos orar pela saúde, vamos orar por portas abertas. Só que nós temos que entender, minha irmã e meu irmão, nós não podemos ficar desligado, para que não possamos cair em ciladas e armadilhas e a gente só percebe quando o negócio já aconteceu. Então vamos pedir sabedoria a Deus para que não venhamos, sabe, entrar em desespero, em angústia, ficar desesperado e descontar. Tem pessoas que ficam tão desesperadas da vida que desconta na família, desconta em casa, desconta no trabalho. Tem pessoas que não sabem se controlar. Tem pessoas que não sabem, não sabe entender ali as coisas. Aí bota a culpa no marido, bota a culpa na esposa. Aí quando é o inimigo, aí é o marido. Quando é o marido, é o inimigo. Aí, sabe, é uma confusão. E se você não sabe com quem lutar, se você não sabe o que fazer, você faz tudo errado. Se você se pede para você fazer algo que você não sabe, o que vai acontecer? Aí você fala assim, mas eu não sei. Mas a pessoa fala assim, faz. O que vai acontecer? Vai sair errado. Por mais que você tenha força de vontade, mas vai sair errado. Porque no fundo você não sabe. E quando você está perdido espiritualmente falando, quando você não sabe quando é o inimigo e quando é a família, sabe? Quando é as coisas do dia a dia, você não sabe o que fazer, você fica perdido, faz tudo errado. Por isso que eu falei, tem casamentos que perecem, famílias que se afastam por causa disso. Falta orientação, falta o agir de Deus na vida da pessoa. Aí a pessoa fica assim, é o inimigo, é o mal, é o olho grande, é inveja. Amém, sim, eu creio, eu entendo que existe. O mal, existe olho grande, existe inveja. Mas aqui o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O marido tratar a esposa tratar o marido, o filho tratar os pais os filhos, os servos os senhores os servos. Mas, no mais, que está falando, se fortalece, porque tem cilada, tem a pegadinha. Não tem a pegadinha? Tem a pegadinha. Tem muitas pessoas caindo nas armadilhas do inimigo, acabando com seus sonhos, com seus projetos, caindo em ciladas por causa disso. Falta orientação do Senhor na vida dela e na vida dele. Por isso que nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que Ele ilumine os nossos pensamentos e Ele nos dá força para que possamos vencer em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nós entramos na Tua presença em o nome do Senhor Jesus e clamamos ao Senhor, Pai, orientação, nos orienta.
Tem muitas esposas perdidas, Pai. Tem muitos maridos desorientados, filhos que não sabem o que fazer, pais que não sabem lidar com um filho que mudou, um filho que talvez se tornou rebelde, talvez a esposa se afastou, o marido se afastou, não é mais o mesmo. Sabe, Senhor, tem muitos casamentos e muitas famílias perecendo. E essa pessoa não sabe o que fazer. Já fez, já agradou um, já agradou outro, já tentou fazer de várias coisas, várias maneiras, para tentar restaurar o casamento, para tentar mudar e não consegue. Parece que tudo que faz errado. Parece que tudo que essa pessoa coloca a mão dá errado. Tudo que essa pessoa se esforça para melhorar, piora. Senhor, ajuda essa mãe, ajuda essa esposa, ajuda essa pessoa, Pai, que ora conosco nesse momento e que precisa, Pai, precisa se revestir dessa armadura para estar firme contra as ciladas do diabo. E são muitas, Pai. Quantas famílias pereceram por causa da cilada? Quantas famílias pereceram por causa de armadilhas que, por não ver e não perceber, tiveram o seu casamento destruído, família destruída. Senhor, toca no filho. Vai restaurando essa família, Pai. Liberta o filho dos vícios. Liberta, meu Pai, esse casamento das brigas, das contendas. Liberta, meu Pai, essa casa da praga, da maldição, da praga rogada, da praga proferida contra ele, contra ela. Senhor, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, se tiver alguém doente agora, Pai, com dores insuportáveis, Senhor, vai livrando essa pessoa desse mal, vai livrando essa pessoa dessa dor, Pai, dor de cabeça, dor de coluna, essa inflamação, esse inchaço, essa pessoa, Pai, que apareceu nódulos, caroço, essa pessoa que foi diagnosticada, Pai, com uma doença, com uma enfermidade, uma bactéria, o familiar que está hospitalizado, foi internado, visita, Pai, agora o familiar, Senhor. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Repreende esse mal. Repreende, Senhor, essa praga. Repreende, Senhor, esse mal que foi lançado, rogado contra essa família. Desejaram mal. Desejaram, Pai, que essa família viesse a perecer. Que o familiar viesse a viver doente. Senhor, repreenda essa palavra. Essas palavras negativas que essa pessoa já ouviu, ou o familiar já ouviu. Senhor, entra com providência, meu Pai, nessa casa. Entra com providência, Senhor, nessa empresa, nessa loja, nesse trabalho. Senhor, abre portas, Senhor. Meu Deus, opera tuas maravilhas, toca naquela causa, naquele processo que venha a sair, que venha a ser julgado. Senhor, multiplique a renda, as vendas, abençoa o trabalho, Pai, a empresa, as vendas dessa pessoa, multiplica, envia clientes. Senhor, vai multiplicando, vai abençoando. Meu Deus, que o Senhor possa livrar essa pessoa de toda inveja, todo olho grande, toda cilada, armadilha do inimigo preparada contra ela, contra ele, não venha prevalecer. Mas que o Senhor venha dar vitória, Pai. Que o Senhor venha restaurar. Que o familiar receba alta do hospital. Visita o familiar que está preso. Meu Deus, vai tocando com o teu poder, Pai. Meu Deus, que a nossa vinda aqui não seja em vão, mas que possamos, meu Deus, ao término dessa live, possamos, meu Deus, ter as nossas vidas e famílias transformadas pelo teu poder e pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre, uma restauração maravilhosa nesse momento, Senhor. Toca, Senhor. Vai restaurando vidas, restaurando casamentos e famílias, transformando, meu Pai, o lar dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, traga, Pai, traga união para essa família, traga, Senhor, amor para esse casal, a união dos filhos, esses filhos, Pai, que talvez são separados, brigados, esse parente, Pai, que não se falam. Existe o mal, existe, sabe, Senhor, existe o mal nessa casa, mas que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria nessa vida, nessa casa. Senhor, que a luz do Senhor venha brilhar nessa casa, que a luz do Senhor venha brilhar nessa família, no trabalho, na empresa, nas vendas. Meu Deus, que aconteça a manifestação do teu poder, Pai, nesse momento.
em o nome do Senhor Jesus. Abre a sua mão, minha irmã. Abre a sua mão, meu irmão, e receba do Senhor. Que nesse momento o Senhor entregue nas suas mãos a sua cura. Fala aí, fala aí. Isso, profetiza aí, minha irmã. Profetiza aí e fala: Senhor, eu recebo o meu milagre. Eu tomo posse da minha cura, da minha família. Senhor, visita os entes queridos, sejam eles curados, libertos. Tomamos posse, Pai. Levantamos as nossas mãos, abrimos ela porque recebemos do Senhor prosperidade, livramento, provisão. Senhor, abre portas para quem está desempregado. Prospera para essa pessoa. Tira a vergonha, a humilhação que essa pessoa está vivendo. E que o Senhor possa mudar e transformar a vida dela e a vida dele. Feche a sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu tomo posse. Fala com fé. Eu tomo posse da minha vitória, da cura do meu familiar, da transformação de toda a minha família. Pois eu creio que eu não estou aqui orando em vão. Eu creio que eu estou aqui porque o Senhor mudou a minha sorte, a minha vida, a minha casa e a minha família. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida, a minha casa e a minha família nas tuas mãos. Pois eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém. E diga graças a Deus.